Projeto Descobrindo o Evangelho, treinamento EAD Firmados em Cristo, Unidade 3. Na página 3 temos uma visão geral do conteúdo e estamos na parte 1. O Evangelho é tudo o que precisamos. Começamos pelo correto uso das Escrituras Sagradas. Deus decidiu se revelar a nós, e a Bíblia é essa revelação especial de Deus a nós. E um princípio muito importante para nós compreendermos as Escrituras é que a Bíblia interpreta a si mesmo. Precisamos também considerar a doutrina fundamental, que é a justificação pela fé. Somente uma pessoa que crê pode compreender as Escrituras, pois elas se discernem espiritualmente. E esta doutrina da justificação pela fé aponta para Jesus, aponta para o Evangelho. A Bíblia é cristocêntrica. Cristo é a chave para compreendermos as Escrituras. Então partirmos para a unidade 2 e vimos os inimigos do Evangelho, o antinomismo e o legalismo. E agora estamos indo para a unidade 3. Cristo é a nossa verdadeira vida. O texto base desse treinamento, o primeiro texto a ser memorizado, é Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, e vimos que aceitar é uma expressão bíblico-luterana para crer em Cristo, podemos dizer que Paulo está dizendo, já que vocês creram em Cristo Jesus como Senhor, o resultado deste crer é: vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Queremos cada vez mais ser discípulos do primeiro mandamento. Agora, só podemos ser discípulos do primeiro mandamento quando enxergamos Deus de forma adequada. E isso só é possível por meio do Evangelho. Através do Evangelho, vemos Deus de forma maravilhosa, pois sabemos que Deus não mediu esforços para nos salvar por meio de Cristo Jesus. Fora do Evangelho, enxergamos Deus de maneira distorcida. Somente o Evangelho pode corrigir essa distorção, que nós resumimos em antinomismo e legalismo. E nós vimos os mecanismos do antinomismo e do legalismo, especialmente por meio da parábola dos 2 filhos perdidos em Lucas 15, que apontou também para o verdadeiro irmão mais velho. Na ocasião, Jesus estava diante de 2 públicos-alvos, os religiosos que escutavam e os pecadores que se aproximaram para ouvir Jesus. E Jesus conta a parábola de um pai que tem 2 filhos. O filho mais velho que ficou em casa e cumpria as regras rigidamente, mas não tinha relacionamento com o pai, é associado aos religiosos. E o filho mais novo, que quis viver a vida do seu próprio jeito e saiu de casa, é relacionado aos pecadores. Estas 2 situações mostram 2 maneiras de se manter distante de Deus, o legalismo e o antinomismo. E embora externamente sejam posturas bem diferentes, na verdade possuem a mesma raiz. O eu está no controle. O eu quer ter o controle, o grande ídolo, e, portanto, enxergam Deus de maneira errada. Como dissemos, somente o Evangelho pode corrigir essa distorção, e é isso que nós queremos aprofundar na unidade 3, um mergulho no Evangelho, porque Cristo é a nossa verdadeira vida, como vemos em Colossenses capítulo 3, versículo 4. E nós vamos ter os seguintes tópicos. Como sempre, a preparação para cada unidade é muito importante para que você tenha o máximo de proveito. Também vamos ver a necessidade da renovação pelo Evangelho. Lutero diz que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, pois todos os dias esquecemos do Evangelho. Veremos também que o Evangelho ele tem um impacto em todas as áreas de nossa vida e, portanto, vamos ver também o viver o Evangelho. E esses pontos finais aqui, 5, 6 e 7, veremos especialmente em sala de aula. No ponto 5, vamos ver que o Evangelho está conectado com tudo o que acontece na Bíblia e veremos 2 estudos de caso de textos bíblicos, Marcos, capítulo 5, 1 a 20 e 1 Samuel 17, que é muito importante você ler com antecedência, mesmo que você conheça esses textos. E veremos também em sala de aula, Cristo é o centro das Escrituras e Cristo é a nossa verdadeira vida. Vamos então começar. Cristo é a nossa verdadeira vida.
A renovação pelo Evangelho é fundamental. Isso porque a luta constante do cristão contra o pecado não cessa. Somente o Evangelho capacita nessa luta. E nós queremos abordar aqui um princípio da reforma chamado a igreja está sempre sendo reformada. Esta reforma ou renovação só acontece por ação do Espírito Santo por meio do Evangelho. Então precisamos dar a devida atenção a ela, pois podemos perder de vista a singularidade do Evangelho. Este princípio está muito ligado à renovação que o Evangelho causa. Contudo, precisamos considerar que esta frase foi usada pela primeira vez pelo teólogo reformado Karl Barth em 1947. Barth era um reformado e por essa razão essa expressão não é muito usada na igreja luterana. Contudo, no jornal da Missão Luterana de nossa igreja Massena, Missouri, existe um artigo muito interessante de Werner Klemm, Reforma, agora então, a igreja sempre sendo reformada. A primeira evidência da proposição de que na igreja a reforma é sempre necessária, afirma o autor, é encontrada nos escritos de um teólogo luterano, Friedrich Baldwin, nascido em 1575, e ele foi professor primário da Universidade de Wittenberg. Werner Klemm, ele fala que Lutero, em seu comentário sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos, havia declarado: ficar parado no caminho de Deus significa retroceder, e avançar significa sempre começar de novo. O cristão, ele não pode ficar parado. Ele precisa continuamente da força que vem do Evangelho, da renovação para seguir adiante, sempre começar de novo. E é disso que trata a reforma diária na vida pessoal e na igreja. Então, nós podemos dizer, Eclésia sempre reformanda, poderia ser melhor dita, a igreja está em contínuo arrependimento, respondendo à aliança que Deus fez conosco no batismo, ou seja, todos os dias dizendo não para o pecado e andando em novidade de vida, conforme a vontade do Senhor Deus. Somos salvos, renovados, reformados somente pelo Evangelho. E no Evangelho nada nos é dito de algo que devemos fazer e entregar para Deus como se Deus fosse aquele que devesse alguma coisa para nós, alguém que nos deve um favor. Nem mesmo há uma liberação para o pecado. No Evangelho há uma transformação. No Evangelho vemos Deus agindo e nos oferecendo uma justiça que não nos pertence e a qual nós não merecemos, a justiça do próprio Cristo Jesus. No Evangelho, descobrimos que Deus está feliz conosco e Deus se agrada de nós não porque merecemos, mas por causa da obra que Cristo Jesus fez por nós. Considere Gálatas 3, 26, 27. Paulo diz: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Como é que Deus nos vê? Como nós somos pecadores, falhos, mas quando estamos unidos com Cristo, como Deus nos enxerga? O texto bíblico diz: somos revestidos com as qualidades do próprio Cristo. Cristo é santo, justo, perfeito. Agora Deus faz questão de nos ver como pessoas santas, justas e perfeitas. Assim como o Pai disse para o seu Filho, Jesus: tu és meu Filho querido que me dá muita alegria. Ele diz para você: tu és meu filho, tu és minha filha que me dá muita alegria. Não porque você é alguém que fez por merecer, mas porque você está revestido com as qualidades do próprio Cristo. A ênfase está sempre no Evangelho, que somos pecadores amados em Cristo, tão amados que não temos de nos desesperar quando erramos, tão pecadores que não temos direito algum de nos sentirmos orgulhosos quando fazemos alguma coisa errada. Portanto, o princípio na religião humana é: eu obedeço, por isso sou aceito por Deus. A religião humana, o ser humano, quer deixar Deus em dívida e dizer: Deus, olha, eu estou fazendo a minha parte, então você tem que me abençoar. Mas no Evangelho é exatamente o contrário. Sou aceito por Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Consequentemente, como resultado, eu obedeço. Pelo fato de ainda sermos pecadores, a nossa tendência é voltarmos com facilidade à religião humana.
Por isso mesmo, como cristãos, temos que continuar a observar esse detalhe muito importante que vem do coração pecaminoso. O princípio do eu obedeço, por isso sou aceito. Quando nós nascemos com uma tendência que a Bíblia chama de velho homem que não quer saber de Deus. Deus está num canto, nós fugimos para outro canto. Nós não queremos saber de Deus. Mas um dia, pelo Evangelho, Deus criou uma nova disposição, que a Bíblia chama de novo homem. E agora nós queremos saber de Deus. Nós buscamos a Deus. Contudo, essa tendência de não querer saber de Deus, o pecado continua dentro de nós. E quando nós não nos fortalecemos na palavra de Deus, pelas promessas de Cristo, o que acontece? O novo homem perde a influência, diminui em força e, consequentemente, o velho homem domina em governo e em aparência. Pelo fato de termos um novo homem, significa que ainda somos cristãos, mas quem está no controle ou aparecendo é o pecado em nossa vida. E é nessa perspectiva que Paulo escreve aos cristãos de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Veja que Paulo chama essas pessoas de irmãos. Ele reconhece que são crentes em Cristo Jesus, que têm a fé. Contudo, eles estão vivendo de tal forma que não parece ter o Espírito de Deus. Paulo diz: tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. Então, quando nós temos a fé, mas vivemos de acordo com o pecado, o que transparece é que parece que não há diferença nenhuma com as pessoas do mundo e com aquelas pessoas que vivem segundo o velho homem. Precisamos dizer não para o velho homem, alimentar a nossa fé e viver pelas promessas de Cristo para que possamos viver segundo essa disposição que Deus nos deu. Precisamos estar sempre em luta contra o pecado, em luta contra a tendência de acharmos que precisamos fazer algo para Deus se agradar de nós e ficar feliz conosco. Portanto, a constante pregação do Evangelho nos assegura que somos aceitos, amados, queridos por Deus por causa do que Deus fez por nós. Ser aceito por Deus, sem qualquer condição de nossa parte, não é uma permissão para vivermos do jeito que desejamos. O erro do antinomismo é sutil, mas é um erro mortal. O verdadeiro evangelho opera uma transformação por meio da completa mudança da mente. Romanos capítulo 2, versículo 2. O texto a ser memorizado para essa unidade é: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. E estas pessoas que estão unidas com Cristo Jesus têm uma característica, sim, muito importante. Nós podemos considerar a epístola de João, 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. E diante desse fato de que Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão, João argumenta no versículo 6, portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus, que é luz, e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Não podemos dizer, eu tenho Deus, mas continuar a viver no pecado. Nesta linha de pensamento, Calval também expõe o raciocínio de um antinomista, uma pessoa que quer viver do seu próprio jeito, diz o seguinte: se é verdade que para ser salvo basta ter fé, então meus pecados também são perdoados. Posso continuar levando esta minha vida e mesmo assim ir para o céu. Eu também creio em meu Senhor Jesus Cristo. E a esse tipo de pensamento do antinomista, Lutero afirmou em sua luta contra eles. A mesma coisa fazem agora meus antinomistas. Fazem pregações maravilhosas e, como não posso imaginar de outra forma, com toda sinceridade, a respeito da graça de Cristo, da remissão dos pecados, e o que mais se pode dizer a respeito do artigo da redenção, lá do credo apostólico que fala sobre Jesus. Lutero reconhece que os antinomistas com os quais teve que lidar no seu tempo eram muito bons na pregação do segundo artigo de Cristo. Mas ele diz, mas a consequência, eles evitam como o diabo, que deveriam falar às pessoas a respeito
do terceiro artigo do credo, da santificação, da nova vida em Cristo. Lutero enfatiza que o relacionamento com o verdadeiro Cristo necessariamente resulta em transformação de vida. Na pessoa que é atingida pelo Evangelho brota o desejo de seguir a lei de Deus, viver do jeito que agrada a Deus. Lutero comenta que um dos erros dos antinomistas é que eles esquecem que lá na cruz Deus conquistou não apenas o perdão dos pecados, mas também o dom do Espírito Santo para superação dos pecados. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, você pode perceber que aqui nós temos tanto um resumo da essência do segundo artigo como do terceiro artigo. Paulo diz: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos. E vejo que é isso que trata a essência do segundo artigo. Agora, há um eco do segundo artigo na vida das pessoas, é o que Paulo está dizendo. Ele fala que há um para quê, um propósito. E o propósito é: os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Então, a obra de Cristo quer ter um eco e uma resposta em nosso coração. E esta é a obra do Espírito Santo, enfatizada no terceiro artigo da santificação. Quando uma pregação fala de Cristo de maneira que os pecados são justificados e não o pecador, Lutero entende que está sendo pregado um falso Cristo, portanto, um ídolo pelo qual estamos vivendo. Para o Dr. Martinho Lutero, os pecados provêm da quebra do primeiro mandamento, que é o principal de todos os mandamentos. Então, agora eu vou introduzir uma ilustração com vocês do iceberg. Aqui você está vendo a linha do mar e uma parte do iceberg acima da superfície e a maior parte abaixo da superfície. Segundo os especialistas, o iceberg, 10% dele está acima da superfície e 90% de sua massa está abaixo da superfície. Vamos então considerar o seguinte: vamos considerar os mandamentos. Em sua maior parte, eles estão relacionados ao aspecto comportamental. E naquele exemplo da cebola, da casca da cebola, do diagrama da cebola cultural, então o comportamento é algo mais visível. E vamos considerar o primeiro mandamento como abaixo da superfície. O primeiro mandamento é algo lá do coração. Você lembra do diagrama da cebola cultural, que diz respeito ao coração, o lugar onde você é fiel, ou a Deus ou ao ídolo. Vamos considerar também o seguinte: ídolos da superfície são aqueles ídolos que aparecem de maneira mais clara e visível para todos nós. Primeiramente, eu vou considerar algumas coisas que são bênçãos de Deus. O dinheiro é uma bênção, família, o sexo no casamento, o reconhecimento das pessoas, filhos e tantas outras coisas. Vejam que tudo isso são bênçãos de Deus. Contudo, as bênçãos, quando nós colocamos no lugar de Deus, elas se tornam um falso Deus, um ídolo. E nós temos o eu lá dentro de nós, o eu egoísta. E todas estas coisas, quando são colocadas no lugar de Deus, e aqui estamos considerando então como ídolos da superfície, elas se tornam instrumentos do grande ídolo. O eu se vale delas para que estas coisas deem ao eu aquilo que ele quer. Portanto, Deus nos ordena e nos convida a temer, amar e confiar nele acima de todas as coisas. Deus está nos dizendo: deixa-me ser o teu Deus, descansa em mim. Contudo, o nosso coração tende a buscar o descanso em outros lugares. Jeremias 17:9 diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Sabemos pela palavra de Deus também em Marcos capítulo 7 que é lá do coração que procede todos os maus pensamentos. Ali está a fonte de todo o pecado. Jesus continuou: que sai da pessoa que o faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras,
as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Portanto, considerando esta ilustração, o eu, o grande ídolo, se vale de ídolos subsidiários para que todas as coisas girem em torno de si. Dentro do coração, continuamente toca uma música com duas palavras: eu quero, eu quero, eu quero. Quando o eu está no centro de comando em nossa vida, nós enxergamos Deus completamente de forma distorcida. O que nós precisamos? Nós precisamos que a lei mostre a idolatria em nosso coração e possa destronar o eu em nossa vida, e desta forma, quando a lei faz o seu papel, Cristo possa assumir o controle devido em nossa vida. Portanto, a mudança que Deus, Espírito Santo, opera por meio do Evangelho começa no coração. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós vemos que a palavra de Deus é como uma espada afiada dos dois lados, que penetra ao mais íntimo das pessoas a ponto de julgar os propósitos e as intenções do coração. Walter diz: Cristo quer nos tornar piedosos, começando pela raiz. Desta forma, o primeiro mandamento só pode ser cumprido a partir do Evangelho, pois nossa fé deve estar centrada somente em Deus. E o Evangelho é Cristo. Lockwood afirma que para Lutero a única maneira de adorarmos o Deus verdadeiro e assim cumprir o primeiro mandamento é através da fé em Cristo Jesus. Lutero observa que as profecias do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento aplicam o primeiro mandamento a Cristo. O estar enraizado a Cristo será desenvolvido mais profundamente na unidade 5. Sem Cristo, sem o Evangelho, enxergamos Deus de uma forma distorcida. Não conseguiremos temer, amar e confiar em Deus acima de todas as coisas. E se confiarmos em qualquer outra coisa e não em Deus, nossa vida será marcada pelo orgulho e pelo medo. Ou seja, no contexto de idolatria, quando tudo vai bem em nossa vida, somos orgulhosos e arrogantes. Quando as coisas não acontecem como gostaríamos, ficamos irados, também ansiosos e temerosos. Na página 47, então, nós entramos no terceiro ponto. O Evangelho afeta todas as áreas de nossa vida. O Evangelho não diz respeito apenas como nos tornamos cristãos. Ele não é apenas o ABC, mas o A a Z da vida cristã. O Espírito Santo me chamou pelo Evangelho e ele também me conservou na verdadeira fé pelo mesmo Evangelho. Mas por que tantas pessoas não sentem necessidade da solução que o Evangelho oferece? A resposta de Lutero é que não sentimos necessidade do Deus verdadeiro até que nós fiquemos desiludidos, desencantados com os falsos deuses que colocamos em seu lugar, que achamos que podem dar e nos fornecer tudo o que precisamos. Veja um trecho de um dos primeiros vídeos do projeto Descobrindo o Evangelho com relação a esse tópico. Tremendo, não é mesmo? Mas é exatamente isso que o Evangelho faz. Ele é algo tremendo, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas a questão é por que o Evangelho causa tão pouco impacto na vida dos membros? Como cristãos, nós sabemos que Cristo Jesus é a solução para a situação humana. Mas o que é exatamente esta situação? Por que tantas pessoas não sentem necessidade da solução que o Evangelho oferece? A resposta de Lutero é que nós não sentimos necessidade do Deus verdadeiro até ficarmos desencantados, desiludidos com os falsos deuses que colocamos no seu lugar e que achamos que eles podem fornecer tudo o que nós precisamos. O que isso tudo quer dizer? É que se de fato os ídolos do nosso coração não forem revelados pela pregação da lei, nós podemos até ouvir o Evangelho, mas nós não vamos necessitar do Evangelho. Na verdade, é como se nós privatizássemos a religião, nós deixássemos a nossa religião para aquele momento que nós vamos no culto, mas o restante da semana, o restante da vida, nós vivemos de acordo com os nossos próprios deuses que nós escolhemos. Isso não quer dizer que você esteja adorando uma estátua, se curvando diante de um ídolo,
mas que na verdade você está colocando a sua confiança e descansando em outras coisas e não em Deus. E na verdade, Deus quer nos ensinar a firmar a nossa vida no Evangelho, firmar a nossa vida em Cristo Jesus. É por isso que precisamos também da pregação de lei para revelar a idolatria de nosso coração, ao mesmo tempo mostrar a impotência de nossos ídolos, pois, seja na vida pessoal, em casa, no trabalho, dentro da igreja, todos os nossos problemas são porque nós não nos voltamos para viver o Evangelho, viver na dependência de Cristo Jesus. Como tudo isso pode mudar? Como vimos, o princípio da religião humana: eu obedeço, por isso sou aceito por Deus. No Evangelho, sou aceito por Deus por causa da obra de Cristo Jesus, por isso obedeço. É um erro pensar que o Evangelho é que salva os não cristãos e depois os cristãos, então, amadurecem pelo árduo esforço de viver segundo os princípios bíblicos. Somos salvos por crer no Evangelho. E agora, por causa da grande misericórdia de Deus, nos oferecemos completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que oferecemos a Deus. Não vamos mais querer viver como vivem as pessoas deste mundo, mas deixaremos que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança de nossa mente. E é desta forma que vamos conhecer a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então chegamos ao ponto 4, viver o Evangelho. Aqui nós temos um relato de Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Diz o texto: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, diz Paulo, eu fiquei contra ele em público porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Pedro, você é judeu, mas não está vivendo como judeu e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Para nós entendermos um pouco isso, você tem que lembrar que o Antigo Testamento tinha 3 tipos de leis. A lei civil, porque Israel era um país, a lei cerimonial, para os cultos e cerimônias e dias, festas santos no Antigo Testamento, e esta lei ela foi abolida na Nova Aliança, era uma sombra, uma preparação para a vinda de Cristo, e a lei moral, que foi implantada em nosso coração, o pecado deturpou, mas ela é supracultural, ela é eterna, e esta lei permanece. Mas vamos dar uma olhada na lei cerimonial neste contexto. No Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, as pessoas, os judeus, os israelitas, deveriam evitar ou se contaminar com outras pessoas que não estavam sob a aliança de Deus. Portanto, fazer uma refeição com um não-judeu, com um gentil, fazia com que a pessoa era considerada impura pela lei cerimonial do Antigo Testamento. Portanto, Pedro, na sua epístola, ele diz o seguinte: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Por isso, Pedro podia agora fazer refeições com pessoas que antes ele considerava impuras, porque Cristo nos libertou e nos trouxe uma nova realidade.
Agora não existe mais judeus e gentios, escravos e livres. Existe um único povo, o povo redimido de Deus. Contudo, qual foi a atitude de Pedro, Barnabé e outros quando chegaram judeus enviados por Tiago? Gálatas 2, versículo 14 nos diz: quando vi que eles não estavam agindo de acordo com a verdade do Evangelho. Olha que interessante. Pedro conhecia o Evangelho. Os outros conheciam o Evangelho. Mas naquele momento eles não estavam agindo de acordo com o Evangelho. Então, Paulo os repreende. Ele diz para Pedro: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como os judeus? E você vê que aqui eu destaquei a palavra obrigar, e nos versículos anteriores que nós vimos, você viu que Pedro ficou com medo. Então, a questão do medo, do orgulho, faz parte de pessoas que não estão vivendo sob o Evangelho. Quem está vivendo sob o Evangelho, a característica é a humildade e a ousadia. O que quer dizer então a expressão de Paulo, não viver de acordo com a verdade do Evangelho? Lutero, em seu comentário à Epístola de Gálatas, fala que muitos têm o Evangelho, mas não a verdade do Evangelho. Ou seja, eles tinham o Evangelho, mas naquele momento eles não estavam vivendo em conformidade com o Evangelho. E nós podemos conhecer o Evangelho, mas podemos esquecer, porque o nosso coração sofre de amnésia. Ele é pecador e, portanto, ele tende a esquecer aquilo que a mente lembra. E neste momento, nós podemos ter atitudes como pessoas que vivem no mundo. O Evangelho é Jesus. Viver de acordo com o Evangelho é saber que tudo o que você precisa só encontrará em Jesus. Jesus é o Evangelho. O Evangelho está conectado, então, com tudo. E, portanto, nós podemos ver esse princípio também na Escritura Sagrada, pois o Evangelho está conectado com tudo o que acontece na Bíblia. E este é o quinto ponto. O Evangelho está conectado com tudo o que acontece na Bíblia. E aqui eu já vou destacar este quinto ponto e ligar com o destaque que está ali nesta página e que está inserido a sua explicação no texto. A redenção, por intermédio da substituição, encontra-se no âmago de toda a teologia dos autores bíblicos. Queremos introduzir o princípio da substituição. Podemos ler e refletir sobre um texto bíblico, por exemplo. Ainda que esse texto fale sobre Jesus, narre sobre Jesus, contudo, sem visualizar a boa notícia, o Evangelho. Um exemplo disso que veremos em sala de aula é Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20, quando Jesus vai para uma região fora das cercanias de Israel e tem um encontro com um homem possesso por vários demônios. Também veremos um exemplo de um caso no Antigo Testamento, a famosa história de Davi e Golias em 1 Samuel 17. Esses dois textos são muito importantes que você os leia antes da aula, mesmo que você os conheça bem. Então, no princípio bíblico da substituição, Cristo tomou o meu e o teu lugar. Ele nos substituiu. Tudo, então, o que é de Cristo passou a ser nosso, e o nosso pecado e a nossa condenação passaram a ser dele. Neste livro de Paul Altos, A Teologia de Martim Lutero, ele nos coloca isso de forma muito interessante. Ele diz que Cristo é conhecido em sua obra, e daí Lutero entende: e eu conheço a sua obra somente quando eu sei que Cristo tomou o meu lugar. Conhecimento verdadeiro de Cristo é conhecimento pessoal. Cristo está no centro das Escrituras Sagradas. A cruz é erguida em Gênesis 3,15 e faz sombra por toda a Escritura Sagrada. Ele é aquela linha vermelha que perpassa toda a Escritura Sagrada, sem o qual nós não compreendemos. Jesus é a chave hermenêutica para nós podermos compreender a palavra de Deus. Cristo Jesus é a nossa verdadeira vida. E também a nossa vida não é compreendida, não faz sentido. Não encontramos a nossa identidade e o propósito sem Cristo Jesus.
A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.